Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de Lucas 6, do 12 ao 16. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai, ilumina o nosso entendimento, usa a minha vida, Senhor, para expor, para explicar a Tua palavra, de modo que entendamos quão perfeitas são as Suas escolhas, ó Deus, e como temos em Jesus Cristo o modelo perfeito de tomada de decisões, de escolhas, para tantas decisões que temos para tomar em nossa vida, Senhor. Ensina a Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Livros e livros, cursos e cursos têm sido desenvolvidos para se ensinar a tomar decisões, a tomada de decisões e decisões estratégicas. Vários cursos de gestão de recursos humanos para ensinar as empresas, ensinar os profissionais das empresas a fazer a seleção das melhores mentes, das melhores pessoas para compor os seus quadros de funcionários, os quais tomarão decisões em nome dessas empresas. Isso nos mais diferentes ramos, não apenas no ramo comercial, mas pare para pensar no processo seletivo de um piloto de avião. Alguém que vai ter que ser treinado e preparado para tomada de decisões rápidas quando falha uma turbina a 10 mil metros de altura, quando falha um sistema elétrico a 10 mil metros de altura. E eles têm lá manuais com fluxogramas para seguir e tomar as decisões corretas a fim de preservar as vidas que eles estão conduzindo ali nos ares. E você estenda isso para tantas outras profissões. Tomada de decisão que o médico precisa tomar numa UTI, numa sala de cirurgia. A tomada de decisão que um policial tem que tomar quando está com a sua arma apontada com um suspeito. Quantas decisões difíceis! E nós, todos os dias, temos que tomar decisões. E o texto que nós lemos, ele nos traz lições preciosas sobre as escolhas de Jesus. Jesus Cristo fazendo as suas escolhas. O texto que nós lemos, apesar de ser curtinho, ele traz muito mais do que aquilo que nós já sabemos, que Jesus escolheu 12 apóstolos. Mas ele vai nos falar sobre oração, sobre eleição, sobre abnegação nessa escolha feita por Jesus.
O Evangelho de Lucas, ele dá uma ênfase em todo o seu texto na questão da oração e especialmente em mostrar que o nosso Redentor, o nosso Salvador, era um homem de oração. Era do estilo de vida do Senhor Jesus orar bastante, orar com intensidade, orar em quantidade e qualidade. E depois de toda aquela sequência que a gente já estudou, Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, conduzindo aquela pesca maravilhosa, Jesus mostrando o seu poder, restaurando a vida daquele leproso, Jesus mostrando a sua autoridade de perdoar pecados e curar o paralítico em Cafarnaum. Nós vimos também Jesus mostrando como ele buscava ali os seus entre aqueles que precisavam de cura, que precisavam de restauração. E Jesus mostrou que aqueles que são alcançados por Ele experimentam uma nova natureza, um novo sentido para viver, novas prioridades. Então era naqueles dias que Jesus estava fazendo todas essas coisas e já não apenas 12 o seguiam, porque o texto vai falar que chamou os seus discípulos. Algumas páginas adiante, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Jesus já tinha 70, pelo menos, para enviar. 70 discípulos. Então, essa escolha foi feita dentre, pelo menos, esses 70 ou muito mais gente que seguia Jesus. E Jesus, para publicar essa sua escolha, essa sua eleição, Ele faz aquilo que deve ser algo maravilhoso e que jamais saberemos, senão no dia que Ele voltar e nos contar, se assim for da sua vontade. Como é que era uma conversa de Deus com Deus? Deus Filho falando com Deus Pai, na presença de Deus Espírito. Deus Filho se coloca em oração. Se coloca em oração, e o texto nos diz que Ele faz isso indo para um monte. Nós já vimos na liturgia desse culto como Deus escolheu alguns montes para algumas manifestações muito especiais, muito especiais. Depois de Deus chamar Abraão, em Gênesis 12:8, nós podemos ler que Abraão escolhe um monte e ali adora a Deus, diz Gênesis 12:8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós vimos que o pai da fé, o pai do povo de Deus, Abraão, busca Deus no monte. Nós vimos que no monte o mesmo Abraão foi provado e ofertou o que lhe havia de mais precioso e recebeu de Deus uma resposta da sua providência, do seu cuidado. Quando nós vamos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1, olha o que nós lemos lá. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. O encontro de Deus com Moisés também se dá no monte. Olha só, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1, fala: apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Olha só, Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nós lemos o autor de Hebreus falando daquilo que Êxodo 19, versículo 3, veja lá, Êxodo 19, versículo 3, nos conta. Êxodo 19, versículo 3 diz: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, assim fala
anunciarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículos 11 a 13, veja só. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja o homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Abraão teve a sua experiência singular com Deus, ou experiências singulares com Deus no monte. Moisés tem o seu chamado, tem a recepção da lei no Monte Sinai. Poderíamos ler ainda Êxodo 24, versículo 4, olha só, Êxodo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, 16 diz: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Também Davi teve experiência singular com Deus no monte. Se você verificar, primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, olha só, diz lá, primeiro livro das Crônicas, capítulo 11: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Esta é a cidade de Davi. O Monte Sião que acabamos de cantar era também um lugar onde Davi viu a providência de Deus. Podemos falar de Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 8 a 11. Deus o leva ao monte e ali uma ventania, com trovões, se manifesta, uma fenda é aberta na rocha, mas Deus vai falar com Elias não naquela ventania, mas num cicio suave, calmo, tranquilo. Então, no Antigo Testamento, muitas vezes, Deus manifestou sua presença no monte, escolheu montes especiais, e nós vemos que o Senhor Jesus, Ele tinha o seu lugar ao monte. Veja só, Lucas 9, 28, Lucas 9, 28, diz o quê? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E ali ele foi transfigurado. Ali, por alguns instantes, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que estava naquela forma esvaziada da sua glória, que estava sem beleza e formosura, apareceu na frente de Pedro, João e Tiago, resplandecendo, uma amostra da glória que ele sempre teve. Foi no monte. E também ali Elias e Moisés apareceram, e Pedro, João e Tiago foram testemunha disso. Lucas 22, 39, olha só o que diz. Lucas 22, 39 nos conta que era costume do Senhor estar no monte. Lucas 22, 39 diz: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E ali, você sabe, foi a última noite de oração do Senhor, antecedendo o seu sacrifício, sua crucificação. Foi ali onde ele, tamanha agonia nas suas orações, ele suou. Dos seus poros saíram gotículas de sangue, tamanha agonia. Então Jesus ia ao monte, e você pode estar se perguntando: então devemos ir ao monte?
devemos ir ao monte. Lembra-se que Davi estava preocupado: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? E a resposta foi que só quem pode estar naquele monte é o justo, o perfeito, o santo, aquele que não tem mancha, não tem mácula. E quem é ele? É Jesus. Esse é aquele que não tem suas mãos manchadas, não tem má intenção, não jura falsamente. Esse é o perfeito que pode subir ao monte. Ele, subiu ao monte para que nós não precisássemos. Ele nos ensinou que o lugar das nossas orações é o quarto da nossa casa, com a porta fechada, né? Não precisamos ir a um determinado monte para que aí sim as nossas orações subam e cheguem ao céu. Não. Jesus providenciou o vivo caminho para que as nossas orações cheguem a Deus. E não apenas isso, Jesus continua sendo o nosso intercessor. Ele não é apenas um mediador, aquele pelo qual as nossas orações chegam a Deus. Por isso oramos em nome de Jesus. As nossas orações só são ouvidas e respondidas por Deus porque em Cristo estamos, desfrutamos da justiça de Cristo, porque não somos perfeitos e justos para merecer e receber algo de Deus, mas Jesus está à direita de Deus Pai. João nos ensina isso. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado justo, está à direita do Pai, intercedendo por vocês. E tudo isso é para percebermos e chamar a nossa atenção de que se Jesus, que era Jesus, não tomou uma decisão, ou pelo menos não publicou a sua decisão, porque nós entendemos que Ele, como eterno, tomou todas as suas decisões antes da fundação do mundo, dentro do seu eterno decreto. Mas Ele não publicou a sua decisão sem antes uma noite de oração, para que a gente entendesse na vida dele aquilo que Ele ensinou. No mesmo Evangelho de Lucas, nós lemos lá em Lucas 18:1 que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, daqui a algumas semanas vamos olhar para esse trecho em detalhes e vamos ver que Jesus prontamente responde ao pedido dos seus discípulos sobre ensinar a orar, e Ele ensinou a orar, a oração modelo, a oração dominical, que há pouco oramos nesse culto. Então, Jesus, não só no seu ensino, mas na sua prática, demonstra que orar sem cessar é fundamental, não é opção, é determinação, é essencial na vida daqueles que querem tomar decisões, fazerem escolhas corretas. Por isso que muitas vezes as nossas escolhas, as nossas decisões não são as melhores, porque em alguns momentos, precipitadamente, aceleradamente, nós decidimos sem orar. E a gente decide coisas seríssimas. A gente decide casar ou não casar. A gente decide ter filhos ou não ter filhos. A gente decide trabalhar nesse ou naquele lugar. A gente decide servir a Deus nessa ou naquela igreja. Tudo sem oração. Ou será que isso só acontece em alguns lugares e não na minha vida, na sua vida? Será que não tem momentos que a gente se arrepende de decisões tomadas porque a gente toma certas decisões sem um tempo de oração? E a vida é tomada de decisão. A vida da igreja é tomada de decisão. A igreja, por vezes, tem que escolher quem vai ser a sua liderança, quem vão ser os seus presbíteros, os seus diáconos, o seu pastor. E aí a igreja elege os seus representantes, que muitas vezes vão nomear irmãos também para outras funções importantes, de ensino, de música, de administração financeira. Veja quantas decisões importantes a gente tem para tomar. E alguém já disse o seguinte, que quando você não sabe que decisão tomar, a melhor coisa a se fazer é não decidir nada. Se você não sabe por qual caminho seguir, o que você tem? Qual é a escolha que você deve fazer? É a escolha de ir para o teu quarto, fechar a porta e falar com o Senhor.
imitar o Senhor, que antes de uma decisão e de uma escolha tão fundamental para a história da igreja e para a história da humanidade, ele dedica uma noite inteira, diz o texto, passou a noite orando a Deus. Será que alguém aqui já passou uma noite toda orando? Não precisa. Será que a vida hoje em dia é tão fácil que com 5 ou 10 minutos de oração a gente já consegue resolver todas as nossas escolhas e decisões e dificuldades? Sabe, eu sempre me faço essa pergunta, né? O que vale mais? 24 horas ininterruptas de oração ou 24 pessoas orando por 1 hora? Essa matemática acho que a gente nunca vai saber, mas a gente vê na palavra de Deus exemplos, modelos de gente que orava em intensidade. E o Senhor Jesus, que é o mais perfeito desses modelos, orando, orando, orando. Então, se queremos fazer escolhas imitando Jesus Cristo, temos que tomar decisões começando com oração. Os jovens, os adolescentes, com quem eu vou namorar? Vai orar, meu filho, vai orar, meu filho. Aos jovens que já estão namorando há um tempo, caso ou não caso, vai orar, meu filho, vai orar, meu filho. Você engenheiro, você médico, você advogado, vai orar, meu filho, minha filha. À tarde eu estava com uma pessoa que já passa dos 37 anos de idade, 38, e que está decidindo parar um curso universitário para se preparar para o outro. E a vida está demandando essas coisas. Hoje em dia não dá mais para muitos de nós ter uma carreira inteirinha na mesma função, na mesma empresa, como muitos dos nossos pais tiveram. Às vezes você faz um curso e daqui a pouco você já tem que fazer outro e tomar uma outra decisão e viver, ter o seu ganha-pão de uma outra forma. E aí, como é que você escolhe? Como é que você decide? Oração, oração, oração. A oração não muda o coração de Deus, porque o coração de Deus é perfeito, imutável, não tem nada para mudar em Deus. Mas a oração muda o nosso coração para que estejamos no centro da vontade de Deus, desejando a vontade de Deus, querendo aquilo que é a vontade de Deus. Não basta a gente dizer, como na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas lá no coração a gente quer que seja do nosso jeito. A gente ainda não se entregou e não se submeteu para ser dirigido pela boa e perfeita vontade de Deus. E como é que muda a chave? Como é que formata? Como é que reseta? Como é que começa de novo? Oração, oração, oração. A oração nos coloca nesse caminho que é o caminho da bênção de Deus, das decisões corretas, abençoadas e que louvam e exaltam o nosso Deus. Além de oração, nós vemos que o Senhor Jesus passa para a eleição. E é muito interessante e por vezes polêmica essa palavra nas Escrituras Sagradas. A doutrina da eleição é uma doutrina que nem todos acatam com apreço, com amor, porque muitos têm dificuldade de entender um Deus soberano que é livre para fazer as suas escolhas. Diferente de nós, eu nunca fui bom de bola, nunca fui bom de futebol. Mas quando a gente era moleque, às vezes a gente tinha o privilégio de escolher qual ia ser o nosso time. Tirava lá o para o ímpar, o jockey pô, e ia separar a molecada, quem ia ficar de cada lado. E a gente sempre queria os melhores do nosso lado, e se possível, uma quantidade grande, um banco de reservas bem reforçado, para suprir as nossas falhas. Jesus não, Jesus ele não precisava de quantidade. Tanto que Jesus faz uma escolha quando
quantitativa e qualitativa. Dentre os muitos discípulos, quem sabe mais de 70, Jesus escolhe uma quantidade definida, 12. Nem 11, nem 14, nem 5, nem 20, 12. Porque esse número é um número que Deus já vinha usando na história desde que Ele começou a constituir o seu povo. Você se lembra? Quantas eram as tribos de Israel? Aliás, Israel, que é o Jacó convertido e mudado, renovado. Você lembra? As 12 tribos de Jacó, o Jacó que passou a ser Israel, Israel que significa príncipe com Deus, o que reina com Deus. E você se lembra que dessas 12 tribos saiu muita coisa ruim, muita morte, saiu conchavos de irmãos contra irmãos, inveja, né? A gente vê que muitas vezes o Antigo Testamento nos mostra como que um plano que deu errado, mas que Deus vai ali sempre sustentando com sua graça e mostrando que a sua eleição prevaleceria. Aliás, o próprio Jacó foi escolhido no ventre da sua mãe, enquanto seu irmão gêmeo Esaú não foi escolhido. E o apóstolo Paulo diz, para que prevalecesse a eleição, para que a gente soubesse que é um Deus que escolhe. E aqui Deus, o Senhor Jesus, faz a sua eleição, primeiro de um modo quantitativo, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. 12. Quantidade. Deus tem os seus. Deus tem uma conta fechada. Muita gente não gosta de considerar isso. Muita gente acha até que Deus é injusto em escolher uns. Mas é que esquece que Deus não precisava escolher ninguém. Deus não precisava criar ninguém para ser Deus. O Deus soberano é livre. E os que não são salvos por causa dos seus pecados, da sua rebelião. Deus escolhe dentre os condenados, dentre os perdidos, dentre os malditos, aqueles que Ele vai transformar em benditos, aqueles que Ele vai usar, aqueles que vão ser seus instrumentos de bênção, seus vasos de bênção. Então, aqui nós vemos um Deus que escolhe, que já desde o Antigo Testamento escolhe não conforme a aparência, vai lá e traz o Davizinho pequenininho, que ninguém dava nada, não é? Usa o José desprezado dos seus irmãos, e nas suas escolhas ele vai revelando a sua sabedoria, a sua soberania, a sua majestade, a sua grandeza. Uma eleição quantitativa, mas também uma eleição qualitativa, porque diz aqui o texto que deu-lhes o nome de apóstolos. E ainda fazendo uma ponte entre o assunto da quantidade e o assunto da qualidade, além desses 12 que por toda a eternidade serão 12. Olha só que interessante. Veja Apocalipse, capítulo 21, versículos 12 ao 14. Olha só. Apocalipse 21, versículos 12 ao 14. Falando da nova Jerusalém, né? Falando do novo Israel, da nova Jerusalém. Olha só. Apocalipse 21, de 12 a 14, diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste,
ao norte, ao sul, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre esses os 12 nomes de quem? Dos 12 apóstolos. É lógico que a gente fica curioso para saber quais 12 estarão escritos lá, porque a gente sabe que depois o Judas Iscariotes se enforcou, foi substituído por Matias numa eleição feita ali pela Assembleia dos Discípulos de Jesus. Depois Matias some na história. Tem quem diga que Barnabé também é contado entre os apóstolos, mas o fato é que Paulo desponta e se apresenta como um apóstolo chamado fora do tempo, e tão apóstolo que recebe a graça de registrar 1/3 do Novo Testamento. 1/3 das Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, inerrantes, são ali registradas pelos apóstolos. Apóstolos que são usados por Deus como alicerce da igreja. Quando você vai em Efésios 2:20, está escrito lá que a igreja é um edifício edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não é? Então, Deus Filho não apenas escolhe uma quantidade de 12, que vai repercutir pela eternidade, e que já vinha ecoando desde o passado com as 12 tribos de Jacó, vai se multiplicar e ser ali contada como 144.000 os escolhidos de Deus. Por que 144.000? 12 vezes 12 vezes 1.000. Um número emblemático, simbólico, para que a gente saiba que Deus tem uma conta certa, mas uma conta incontável para os humanos. Porque para Deus, um dia são como 1.000 anos, um ano são como um dia são como 1.000 anos, e assim por diante. A gente sabe que é um número fechado, mas que só Deus conhece. E um número fechado que Deus qualifica, Ele vai chamar de apóstolos. Apóstolos que na sua raiz significa comissionado, enviado, mensageiro, testemunho ocular. Tanto que para suceder Judas, um dos critérios que a igreja usou foi: dentre os homens que estão entre nós, aqueles que tenham testemunhado o ministério de Jesus todo. Tinha que ser uma testemunha ocular. E aí a gente abre um parênteses muito rápido para fazer uma distinção, porque hoje tem tanto apóstolo por aí, né? Como é que fica esses apóstolos? A gente segue esses apóstolos? O que a gente faz com esses apóstolos? Irmãos, a gente ora por eles. A gente ora por eles, porque muitos, na sua ignorância, assumem esse título que eu entendo que não convém. E não só eu entendo, mas muitos pastores. Nosso irmão mesmo, o reverendo Augusto Nicodemos, tem um livro de quase 400 páginas sobre apostolado. E uma das coisas que ele diz nesse livro é que apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, os do passado, sim, são os apóstolos originais. Os de hoje, muitas vezes são pessoas que se autodenominam e que tomam para si uma liderança individual, singular, sem ser colegiada, como era a própria liderança apostólica, que depois nós vamos ver no Concílio de Jerusalém é compartilhada com os presbíteros. A gente vê que não continua multiplicando apóstolos, mas fica apóstolos e presbíteros. E depois nós vamos ver inclusive apóstolos se apresentando como presbítero, que é o caso do apóstolo Pedro, que na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz: eu sou presbítero como vocês. O apóstolo João, quando escreve as suas cartas, ele se apresenta como presbítero. Então, é bom ver que Pedro e João eram presbiterianos, né? Desde lá de trás eles já destacavam ser presbíteros. Mas uma escolha que qualifica esses apóstolos
com 4 grupos de 3 ou 3 grupos de 4. E é interessante, queridos, que, veja, o primeiro grupo que Lucas coloca: Simão, que é o Pedro, André, Tiago e João. Simão, o líder; Tiago, o primeiro mártir, o primeiro a ser morto por causa do nome de Jesus; e João, o mais jovem, que tem vida mais longa, que vai receber inclusive a revelação do último livro, Apocalipse. Aqueles que estavam mais perto de Jesus e que participaram de algumas coisas que os outros 9 não participaram, como por exemplo a transfiguração, como por exemplo a oração no Getsemane na madrugada que antecedeu a crucificação de Jesus. Então veja que entre os 12, entre a quantidade seleta, havia uma qualidade distinta para alguns, e que alguns vão entender que eles também eram líderes de pequenos grupos dentro dos 12. Então que tinha lá um grupo de 4 discípulos liderado por Pedro, um grupo de 4 discípulos liderado por João, um grupo de 4 discípulos liderado por Tiago, ou quem sabe grupos de 3 liderados por Pedro, João, Tiago e André. O que isso nos ensina, meus irmãos? Nos ensina que Jesus, que gastou mais tempo com 12, mas dentro desse grupo de 12 ele gastou mais tempo ainda com 3, e gastou mais tempo ainda com um dentro desses 3, João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça e sentiu o pulsar do coração do nosso Redentor. Isso já nos ensina também que a igreja, ela não se desenvolveu por grandes concentrações e multidões e grandes grupos, não, mas desde o início pequenos grupos, formando pequenos grupos, mas fazendo discípulos. O próprio Jesus fez assim, e a gente vê essa escolha, essa eleição, tanto quantitativa quanto qualitativa. Queridos, nós precisamos aprender a fazer escolhas quantitativas e qualitativas. Nós precisamos aprender que não dá para ganhar todas as batalhas, não dá para lutar todas as batalhas, não dá para andar junto com todo mundo, não dá para dedicar tempo, o mesmo tempo com todas as pessoas. Algumas pessoas vão merecer mais atenção do que outras, porque depois elas vão gastar tempo formando outras, e assim por diante. Então, quando você perceber que na igreja, às vezes o pastor, às vezes o presbítero, às vezes o irmão gasta mais tempo com um do que com o outro, não fique com ciúmes. Espere Deus fazer a obra. Talvez esteja esse modelo sendo repetido. Às vezes alguns poucos estão sendo fortalecidos para que daqui a pouco fortaleçam outros e fortaleçam outros, e assim a igreja vai sendo fortalecida, né? Essas coisas são necessárias e são reflexo e são revelação, aliás, de um Deus que elege, um Deus que escolhe, né? Um Deus que não trabalha com mérito, embora ele recompense a fidelidade, mas um Deus que escolhe aqueles que ele quer para si. E quando nós vamos ver ainda qualitativamente os que ele escolheu, eu não sei se eu e você teríamos escolhido um grupo assim, com essa diversidade, com tantos conflitos. Por exemplo, você lê aqui que ele escolheu o Simão Zelote. Ele escolheu o Simão Zelote. No mesmo versículo 15 que diz que escolheu o Mateus. O Mateus é o Levi, que há pouco nós estudamos sobre o chamado dele. Era um funcionário do governo, era um cobrador de impostos, era um publicano. Hoje seria ali um funcionário da Receita Federal,
do Império Romano. E o Zelote? O Simão Zelote era um guerrilheiro, podemos dizer assim. Guerrilheiro no sentido de participar de um grupo que acreditava que poderia promover uma revolta que derrubaria o Império Romano. Percebe? Alguém que participa do Império no mesmo grupo de alguém que é contra quem está na situação. Mudando bem o que deve ser mudado, lógico que tem diferenças enormes para o que aconteceu 2000 anos atrás e o que acontece hoje. Jesus chama um de esquerda e um de direita para botar no mesmo grupo dos 12. Jesus chama um que votaria hoje no PT e o outro votaria no PL. Partidos bem antagônicos nas suas plataformas políticas. E Jesus faz o quê? Vem cá, no mesmo grupo, gente tão diferente. Não é? Jesus chama para o seu grupo um Pedro precipitado no falar, um Pedro que lá na frente se fingiria de desconhecido perante Jesus. Jesus escolhe um João que, apesar de ser conhecido como discípulo amado, o discípulo do amor, ele foi um dos que disse: Senhor, quer que desçamos fogo do céu para consumir esses samaritanos? Percebe? Nem sempre João foi assim, então, filhinhos, amados. Tanto que Jesus chama ele de Boanerges, de filho do trovão. Veja, é uma diversidade extremamente explosiva. A gente, quando quer escolher um time, um grupo, a gente tem que escolher quem fala a mesma língua, quem torce para o mesmo time. A gente não arrisca ficar juntando palmeirense com corintiano. A gente às vezes quer juntar gente, todo mundo igualzinho a nós, mas não. Jesus escolhe qualitativamente gente muito diferente, gente que ia dar trabalho. E aí eu chego na abnegação. Jesus não escolhe quem foi confortável, porque o texto diz que ele escolheu Judas Iscariotes, que se tornaria o traidor. Traição é algo intolerável, inclusive entre os criminosos. No crime organizado, muitas coisas são perdoadas, mas traição. Num casamento, o próprio Jesus nos deixa claro que o divórcio é tolerado somente em caso de traição. O próprio Jesus diz que em algum momento o coração não vai amolecer para perdoar uma traição, certo? E Jesus faz o que? Ele escolhe aquele que seria o traidor. O que é isso? É a abnegação. A abnegação é realmente abrir mão de algo que lhe é direito, de algo que lhe é confortável. É fazer aquilo que é desconfortável, mas por um bem maior, uma razão mais importante. E muitas vezes as nossas decisões, as nossas escolhas precisam ser com dano próprio. Não dá para ficar escolhendo só o que nos dá retorno, lucro, conforto. Em alguns momentos a gente precisa escolher aquilo que vai doer, aquilo que vai até tirar o sono, mas por ser a vontade de Deus, por ser aquilo que vai fazer o bem para alguém, por ser aquilo que é conforme a palavra de Deus. Ou será que os nossos irmãos que foram perseguidos no passado, martirizados, eles não escolheram muitas vezes aquilo que era com dano próprio, com risco real de morte, e que os levou para a morte? Quem eles estavam imitando? Que exemplo eles estavam seguindo? O exemplo de tomada de decisões de Jesus Cristo de Nazaré.
que tomava decisões com oração, que quando tomava suas decisões, escolhia, elegia, qualificadamente, quantitativamente, e que sofreu dano de andar 3 anos ao lado de uma pessoa que, como diz os evangelhos, já botava a mão na bolsa. Você conviver com alguém que é flagrantemente ladrão é fácil, mas tem horas que você precisa andar assim na linha. Tem horas que você precisa orar pelo seu inimigo. Tem hora que você precisa suportar, não no sentido de dar suporte, mas aguentar mesmo aquela pessoa intragável, intolerável, mas porque nela também tem a imagem e semelhança de Deus, ou porque ela é a mais qualificada para desenvolver determinado trabalho, determinada função. Deus capacitou ela, não capacitou eu, não capacitou você. Abnegação. Então, queridos, que as nossas tomadas de decisão reflitam a beleza e a perfeição de Jesus Cristo. E quando escolheu 12 dentre os seus discípulos, não escolheu os mais queridinhos, os mais amáveis, os mais fofinhos. Devia ser um grupo difícil de trabalhar, mas era o necessário para que a igreja fosse estabelecida e multiplicada e sustentada e fosse a única instituição que estava nessa face da terra por mais de 2000 anos. Algo que foi fruto de oração, algo que escolheu o número certo, a qualidade certa, ainda que fosse com tanta diversidade, com tanta diferença, algo que escolheu que seria desconfortável, mas para cumprir o plano perfeito de Deus, precisava passar pela traição no nosso lugar. E é muito interessante quando Jesus diz assim, que um dentre eles o trairia, todos se perguntam, será que sou eu? Será que sou eu? Porque muitas vezes o traidor não é Judas. O traidor sou eu, o traidor é você. E a nossa traição levou Jesus a Deus. Queridos, que Deus nos conduza nas melhores escolhas, com oração, abnegação, refletindo que somos eleitos de Deus, escolhidos para a glória de Deus. Vamos encerrar esse momento de culto, de louvor e de adoração, cantando que é necessário